Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos dar hoje a sequência ao nosso estudo que temos feito sobre mandamentos de mutualidade. E para nós recordarmos, nós falamos no estudo 1 a respeito da comunhão, caracterizando ou definindo biblicamente qual é o sentido dessa palavra. No estudo de número 2, nós falamos sobre a comunhão e a relação da comunhão com a mutualidade, falando que mutualidade são os mandamentos usados nas Escrituras, sempre com a expressão uns aos outros, e fizemos a relação de comunhão e mutualidade. No estudo de número 3, nós falamos dos ministérios da igreja e a relação também com a mutualidade. Inclusive, falamos muito sobre a liderança da igreja, né? Vimos um pouco lá sobre a igreja ideal, uma igreja que tem uma liderança firme, estabelecida, que proclama, que prepara a igreja para a proclamação do evangelho, dessa maneira criando ou trazendo novos discípulos que vão, por sua vez, responsavelmente produzir, né, ou trabalhar a ideia de novos discípulos. E aí nós entendemos que é uma engrenagem que funciona no contexto da igreja por causa dos ministérios específicos da igreja. Bem, hoje nós vamos falar da relação de dons espirituais e a mutualidade. Nós terminamos agora, bem recente, o estudo sobre os dons espirituais, especialmente os dons espirituais para o ministério, e nós vimos que Deus tem capacitado a sua igreja com estes dons, e a nossa tese no estudo de hoje é dizer que o exercício dos dons espirituais, eles acontecem de uma maneira muito melhor num contexto onde há mutualidade. Então, é esse o tema e o estudo dessa noite. Nós vamos seguir... Só um minutinho aqui, irmãos. Nós vamos seguir da seguinte maneira. Vamos falar um pouco sobre o propósito da mutualidade. E aí nós temos uma frase aqui que vai nos ajudar a pensar um pouco mais. Qual é o propósito da mutualidade? É que cristãos animem e ajudem uns aos outros, e aqui nós já temos a expressão de mandamentos de mutualidade, a expressar a vida de Cristo. Eu quero lembrá-los de que nós falamos também a respeito disso, e quando nós nascemos de novo, né, ou nascemos em Cristo, nós então somos inseridos no contexto da igreja, que é a família de Deus, que é o corpo de Cristo, e precisamos viver a vida de Cristo. Há um padrão, há um objetivo, há um propósito, quando nós somos agregados à família do Senhor. Então, cristãos animam e ajudam, para que cristãos animem e ajudem uns aos outros a expressar a vida de Cristo, e aí marca a característica da igreja, demonstrando amor e unidade característicos do povo de Deus. Então, uma vez que cada um expressa o seu papel dentro da igreja, mesmo cada um tendo uma individualidade, o que será demonstrado? Amor e unidade, que são as marcas fundamentais do povo de Deus. Seguindo, nós vamos falar um pouco o que é, então, dom espiritual ou dons espirituais. A gente já tem uma ideia muito boa a respeito do que é isso, mas apenas alguns detalhes que nós queremos acrescentar. Então, primeira coisa, todo membro é necessário a outro membro do corpo. Quando Paulo usa a figura do corpo de Cristo, ele é muito feliz na sua comparação, porque todos os membros, apesar de individuais e terem características e funções específicas e diferentes, eles completam esse propósito do que é ser o corpo. Então, eu tenho a minha individualidade, Deus me concedeu um dom espiritual, mas ele funciona no ambiente do corpo. Ele não é algo que vai fazer bem para mim, ele é algo que faz bem para mim em relação ao meu irmão e ao meu próximo. Outro detalhe é que esse dom espiritual ele é pelo Espírito.
Por isso que ele é chamado, então, de dom espiritual. Deus capacita cada membro com, ficou até um pouco repetitivo, mas Deus capacitou cada membro com capacitações e habilidades especiais. A gente vai perceber logo agora à frente que é completamente diferente de talentos. A gente costuma dizer que talentos são habilidades naturais, o que não deixa de ser também algo espiritual que vem de Deus, mas em forma de didática, de distinção. Os dons espirituais são aqueles que são concedidos quando nós nascemos de novo no corpo de Cristo. Ele nos concede este dom, ao passo que o talento é uma habilidade natural que você tem. Não necessariamente você precisa ser um cristão para você ser um bom professor, para você cantar bem, para você fazer e ter habilidades distintas. Mas veja, falando um pouco melhor do que nós falamos aqui. Então, são dons, são dados de graça, né? É uma obra da graça de Deus em nossa vida. Outro detalhe, são espirituais porque não são como talentos, lembrando da distinção que nós fizemos, mas eles também são distribuídos pelo Espírito, e daí serem chamados espirituais. Os dons espirituais, e é isso que a gente pretende falar nessa noite, é que eles funcionam melhor num ambiente de mutualidade. Um exemplo muito simples, imagine que você tem o dom de ensino, mas ele só funciona bem em relação a outra pessoa, né? Você não vai ensinar para si mesmo, claro, isso pode acontecer, mas pressupõe-se que o dom de ensino ele acontece em relação a outros irmãos que estão sendo edificados pelo ensinamento que eu transmito. Então, eles funcionam melhor neste ambiente de mutualidade. É interessante isso, né? Imagine que eu tenho o dom de ensino, mas o meu irmão tem o dom de intercessão. Ao mesmo tempo que ele é abençoado pela minha vida em relação ao ensino, eu também sou sustentado por ele na oração, pelo fato dele ter o dom de intercessão. Essa ideia da mutualidade que faz esse funcionamento ser bem melhor. E aí nós temos, então, uma definição. Qual é? De Robert Clinton. Dom espiritual é uma capacidade especial dada pelo Espírito Santo a todo cristão. Aqui já tem um detalhe importante. Todo cristão. É impossível que você esteja na igreja e me diga, pastor, eu estou aqui há tantos anos e eu não sei qual é o meu dom espiritual. Ele deu a cada um de nós. A Bíblia fala que nós temos que conhecer esse dom espiritual em nossa vida. Então, ele capacita cada cristão para serviço em relação à igreja. Lembra que ele não é para o benefício próprio, mas ele se estende para o bem da igreja, a fim de que a mesma possa crescer de maneira qualitativa, quantitativa e orgânica. E eu quero falar um pouco sobre essas três palavras para a gente entender um pouco mais o contexto dos dons espirituais na vida da igreja. Vamos lá. Entendendo melhor, então. Todo regenerado recebe pelo menos um dom. É isso que a definição que acabamos de ler de Clinton, de Robert Clinton, nos fala. Cada regenerado recebe pelo menos um dom espiritual. Seguindo, qualitativa significa aumentar a maturidade espiritual na semelhança de Cristo. Então, qualitativa está relacionado a ter qualidade. E isso tem a ver, então, com a maturidade espiritual que acontece em relação a Cristo. É interessante isso. Eu não preciso imitar o meu irmão para ser como ele, mas o padrão é que eu imite a Cristo. Paulo, quando diz para imitá-lo, não é por causa dele próprio, mas ele falou isso em relação a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele imitava Cristo, nós imitamos a Paulo, nós também imitaremos a Cristo. É essa a ideia do texto. Então, é essa maturidade espiritual em relação à semelhança com Cristo. Tal crescimento se evidencia pelo grau em que os membros se interrelacionam com Deus e uns com os outros.
Então, o crescimento ou a maturidade espiritual no aspecto vertical, para cima, com Deus, mas também isso acontece no sentido horizontal dos meus relacionamentos ou de interrelacionamentos entre irmãos da mesma igreja. Então, esse é o sentido de qualitativa. O que significa, então, a palavra quantitativa? Aqui tem outro detalhe que a gente precisa afirmar e dizer, irmãos. Às vezes, a gente até ora, né, dizendo assim, que a nossa igreja cresça em qualidade e não em número. Essa oração ela não é muito boa, porque a própria palavra de Deus diz que uma vez que há uma qualidade de vida espiritual no ambiente da igreja, isso consequentemente vai trazer pessoas para dentro da igreja. Quando você lê em Atos 2 as características daquela igreja, de uma igreja acolhedora, que tinha padrão da palavra de Deus, que vivia em comunhão uns com os outros, que repartia o pão, viviam de casa em casa, havia singeleza no coração. Quando você percebe tudo isso, logo à frente, a palavra de Deus diz que houve um acréscimo. E era aquele padrão de qualidade que trazia a quantidade necessária. Então, dizer que a igreja não precisa crescer quantitativamente não é uma verdade bíblica. Contudo, significa o acréscimo de novas pessoas pela evangelização. Aqui nós podemos destacar ainda que esses discípulos, como eu disse, são responsáveis, uma vez que são inseridos no corpo de Cristo, a gerarem, a gente usou essa palavra, né, no sentido de que o trabalho evangelístico ele é um trabalho de obstetra, né, aquele que faz nascer novos membros na vida e no contexto da igreja. Então, essa ideia de quantitativo, e isso faz com que a igreja, então, viva em pleno funcionamento. Uma igreja boa é uma igreja que cresce. Uma igreja que não cresce é uma igreja que provavelmente tem alguns problemas que precisam ser descobertos e tratados no seu ambiente, no seu contexto. Então, são as palavras qualitativa e quantitativa. Mas, seguindo lá o que nós terminamos, a última palavrinha diz que ela é também orgânica, porque refere-se ao processo pelo qual se descobre, se desenvolve a liderança na igreja local. Então, a igreja, às vezes, ela é tratada como uma empresa, como uma instituição, e, de fato, ela tem aspectos que dizem respeito a isso, mas, antes de tudo, ela é orgânica, ou seja, ela tem vida. Mesmo quando Paulo vai falar da igreja, usando a expressão de pedras que são colocadas umas sobre as outras, ele vai dizer que são pedras vivas, porque Paulo está falando de uma organização que é espiritual, que deve ser tratada como tal. Essa ideia de crescimento orgânico tem a ver com a estrutura formal da igreja, ou até mesmo uma estrutura informal, de uma liderança que surge naturalmente na vida da igreja. Né? E isso acontecendo unifica a vida corporativa da igreja e facilita o processo, ou, perdão, o progresso qualitativo e quantitativo. É importante dizer isso. Uma igreja que tem uma estrutura de liderança boa, que prepara a igreja e que comanda a igreja segundo os rumos de Cristo e não segundo os seus próprios rumos, ela vai gerar qualidade e ela vai gerar também quantidade na vida dessa igreja. Então, é isso que nós entendemos a respeito da definição de Robert Clinton, destrinchando um pouco mais aqui, né, esmiuçando um pouco mais para a nossa compreensão. E aí a gente pode fazer algumas relações. Por exemplo, alguns dons estão relacionados com o crescimento qualitativo, qualidade, o ensino, por exemplo, é um desses dons que são usados no contexto da igreja para o crescimento em qualidade. Aliás, é importante preservar, né, e buscar este crescimento e conhecimento bíblico através do ensino para a qualidade na vida
da igreja, não é uma igreja que é levada por ventos de doutrina. Mas ainda a gente pode dizer que outros se relacionam com um crescimento quantitativo. E aí nós já falamos, mas citando aqui como exemplo, o próprio dom de evangelização, que vai gerar nova vida para dentro da igreja. E, por fim, podemos dizer que ainda outros se relacionam com o crescimento orgânico, que tem a ver com a estrutura da igreja, e aí nós podemos, como exemplo, falar do dom de liderança ou até mesmo do dom de serviço, como exemplos de relação com o crescimento orgânico. Através dessas três palavras e dessas relações, fica claro para nós, que é a ideia do estudo de hoje, de que é uma profunda e inseparável relação entre dons espirituais, capacitações especiais de Deus, no contexto da igreja, individualmente, com a mutualidade, que é esse serviço prestado em relação ao meu próximo, ao meu irmão, companheiro da mesma igreja. Vamos ainda dizer o seguinte: alguns correspondem a mandamentos recíprocos. Aqui nós estamos fazendo uma relação, ou talvez fazendo uma correlação, talvez essa seja a melhor palavra, para falar de mandamentos de mutualidade, ou mandamentos recíprocos, que é esse uns aos outros, com os dons espirituais. E aí nós vamos encontrar alguns que se relacionam de uma forma muito direta. Por exemplo, nós temos um quadro aí. Se alguém tem um dom espiritual de ensino, ele vai ter uma facilidade a mais no mandamento recíproco de ensinem uns aos outros. Percebam que o dom, ele vai auxiliar nessa vivência de mutualidade. Eu tenho um dom de ensino e eu vou ensinar uns aos outros. Isso, para mim, será uma tarefa um pouco mais fácil. Você pode citar aí o encorajamento, que é um dom espiritual, que tem a ver com a exortação, dentro desse contexto lá dos dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, o mandamento encorajem uns aos outros, ele será melhor realizado a partir do dom espiritual. A intercessão, da mesma forma, eu tenho o dom de intercessão, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a ordem de orar uns pelos outros. A profecia, da mesma forma, mas eu tenho a ordem de edificar-se uns aos outros. O dom de serviço, da mesma forma, e também tenho a ordem de servir uns aos outros. Então, há uma correlação muito grande, e quando você tem o dom espiritual, você terá, no caso desses dons, você terá uma facilidade maior em cumprir os mandamentos de mutualidade. Ok? Também é importante fazer algumas distinções. Isso aqui é muito importante. Nós vamos, inclusive, pegar a palavra de Deus para a gente recorrer ao texto aqui agora. Então, olha, a primeira coisa que a gente precisa dizer. Atitudes de mutualidade propiciam o desenvolvimento e exercício dos dons. É o que a gente falou até agora. Então, essa é uma realidade, essa é uma verdade que nós aprendemos, então. Só que a gente pode dizer o seguinte: o exercício dos dons, por sua vez, não geram mutualidade. Veja bem, se você tem mutualidade, no contexto do corpo de Cristo, facilita, propicia um melhor desenvolvimento dos dons espirituais, se você tem mutualidade. Mas você pode ter dom espiritual num ambiente, num contexto da igreja em que não há a mutualidade. E aí eu quero pegar a Bíblia, em 1 Coríntios. Nós, inclusive, estudamos na nossa igreja agora, bem recente, esse livro, esses dois livros, perdão, de Paulo à igreja de Corinto, mas 1 Coríntios 1:7 diz: de maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo está falando para aquela igreja. Não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Os comentaristas, então, dizem que Paulo está dizendo isso aqui porque encontrava-se naquela igreja
o exercício de todos os dons espirituais. Contudo, no capítulo 3, versículo 3, Paulo vai dizer: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Percebemos, da mesma forma que Paulo elogia a igreja de Corinto por causa dos dons espirituais, ao mesmo tempo ele critica essa igreja, dizendo: olha, vocês estão quase que devorando uns aos outros. É isso que o texto nos fala, porque há entre vós ciúmes e contendas, e aí vocês estão agindo como carnais. Essa distinção é importante. A atitude de mutualidade proporciona um bom desenvolvimento dos dons, mas o dom espiritual por si mesmo, ele não pode gerar esta mutualidade. Portanto, isso traz para nós o quanto é importante estudar e saber esses mandamentos de mutualidade, coisas que eu farei para o meu irmão e que o meu irmão fará para mim também. E aqui nós ainda podemos afirmar que dons espirituais são distribuídos individualmente. Essa é uma distinção importante. Eu disse que cada um individualmente recebe um dom espiritual. Eu não, apesar de ter a responsabilidade com todos os dons espirituais, mas Deus me concedeu um específico no qual eu preciso desenvolvê-lo melhor. Mandamentos de mutualidade é para todos. Eu não posso escolher alguns mandamentos de mutualidade que me convêm. Eu quero amar uns aos outros, eu quero servir uns aos outros, mas eu não quero suportar uns aos outros. Este é um mandamento de mutualidade também. Então, eu não posso fazer essa distinção. Deus mandou que eu obedecesse e cumprisse cada um destes mandamentos de mutualidade. Isso é muito importante na vida da igreja. E aí nós entramos no ponto final, que é a ideia da mutualidade e o discipulado. E aí eu coloquei uma gravura aí. Você não sabe, esse é um navio de combate da época da Segunda Guerra Mundial. Por que que a gente colocou essa figura e o que que isso tem a ver com o discipulado? Quando você pensa em discipulado, você imagina um discipulador chamando o seu discípulo para um lugar específico, sentando com ele e ensinando para ele tudo que ele sabe. E aí vai haver aquela cumplicidade e eles vão se tornar certamente bons amigos, vão sempre um recorrer ao outro na hora que precisa de ajuda. E esse é um aspecto muito interessante a respeito de discipulado. Isso é errado? Não, isso não é errado. Qual o contexto que surgiu esse tipo de discipulado? Por isso a nossa gravura, a nossa figura. Marinheiros, né, ou marujos cristãos entravam no navio desse, no período da Segunda Guerra, e então eles, nos momentos de folga que eles tinham, eles chamavam outros marujos, que também estavam de folga, e eles então iam para um canto do navio, de maneira que aquele marujo cristão discipulava aquele marujo que não era cristão. Isso só podia acontecer no momento de folga e tinha que ser num canto à parte lá do navio, um lugar onde eles pudessem conversar tranquilamente. É muito simples. Eles trabalhavam em turnos, então não poderiam falar com todos ao mesmo tempo, enquanto alguns trabalhavam, outros descansavam. Era assim que funcionava. E também havia a própria restrição de espaço. Não havia um local adequado para que eles pudessem reunir um grande grupo. E então, assim surgiu esse discipulado, né, pessoal, individual. Alguns discipuladores até entendem isso de uma forma errada, tentando preservar o discípulo do ambiente da igreja, que às vezes não está bem, não está bem estruturado. Contudo, e é aqui que nós queremos fazer essa relação, o discipulado, irmãos, está completamente ligado ao aspecto da mutualidade. Um bom discípulo, ele não é forjado fora da igreja. Um bom discípulo, ele é forjado no contexto e no ambiente da igreja, onde ele
Deus agindo e trazendo coisas muito especiais, mas também ele vê naquela igreja problemas, lutas, dificuldades, pecados, que também, de certa forma, fazem parte deste contexto de discipulado. E por que nós estamos falando isso? A gente vai passar aqui a página e a gente, por exemplo, pode pegar a ideia de Timóteo e vamos perceber que Timóteo ele não se formou discípulo longe da igreja. Pelo contrário, a palavra de Deus nos garante que ele era bem visto no contexto da igreja. Eu quero ir aqui até Atos 16, versículos 1 e 2, e olha o que diz o texto. Chegou também a Derbe e a Listra, falando de Paulo. Né? E aí o texto diz, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, a mãe tinha uma formação judaica, né? Cria e conhecia o Senhor, mas o pai era de origem grega. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Consegue perceber que Timóteo, a despeito de ter um pai não crente e uma mãe crente, uma avó que ajudava na formação espiritual de Timóteo, perdão, ele foi trabalhado, discipulado no ambiente da igreja. O texto está dizendo que tanto de Listra quanto de Icônio, os irmãos davam bom testemunho de Timóteo. Timóteo, então, foi trabalhado dentro dessa perspectiva e ambiente. Mas vamos seguir. Jesus trabalhou dessa maneira. É claro que em alguns momentos Jesus chamava um discípulo à parte, conversava com ele, mas Jesus, ele discipulou os seus apóstolos em ambiente de grupo, às vezes trabalhando com três, né, os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, eram os discípulos mais próximos de Jesus, mas o tempo todo Jesus trabalhando com 12 discípulos. De que maneira? Perdão, de maneira que eles pudessem aprender a conviver dentro desse ambiente. Lembre-se que os apóstolos estavam sendo preparados para ser a base da igreja cristã a partir do Pentecostes, e é o que acontece lá no livro de Atos. Então, eles precisavam entender e compreender que nós servimos bem a Deus no ambiente da igreja. E ali eles estavam sendo preparados nessa perspectiva. Você vai encontrar no ambiente dos discípulos eles discutindo quem era o maior. E a gente pensa assim, puxa vida, mas eram os apóstolos, não poderiam ter feito isso. Na verdade, tudo aquilo estava acontecendo como preparação para que eles pudessem se tornarem o fundamento da igreja. Cristo, que é a pedra angular, os discípulos, os apóstolos, o fundamento, de forma que a igreja, então, pudesse ser preparada a partir deste pequeno grupo. Então, Jesus trabalhava também dessa forma. Você vai perceber ainda em Atos 14, versículos 21 a 23, que os discípulos também eram inseridos no contexto da igreja. Atos 14, 21 a 23, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade feito, muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Importantíssimo esse texto. Paulo está falando dessa pregação naquela região de Listra, Icônio, e depois que Paulo passa por ali, ele volta àquela região, confirmando aqueles discípulos que foram gerados na passagem anterior e que agora, dentro do ambiente da igreja, estão sendo preparados. Você vai perceber claramente que a ordem era, olha, eleja presbíteros, estruture a vida da igreja, a igreja local, a liderança dessa igreja, porque a partir daí esses discípulos também vão crescer. A própria carta de Paulo aos Coríntios está dentro dessa perspectiva de que eles precisavam se tornar homens santos e mulheres santas no contexto da igreja. E, por fim,
nós vamos entender que o discípulo manifesta amor, que é a sua marca distintiva, que, aliás, é o primeiro mandamento de reciprocidade, que nós vamos estudar na semana que vem. Ele está dentro dessa perspectiva de uns aos outros. É difícil você amar uma pessoa que você não convive com ela. E é esse o sentido que que João está falando para nós. Lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35. O que o texto nos diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o discipulado, ele acontece neste contexto de comunhão, de relacionamento entre nós. E João vai dizer que o amor, então, é uma marca distintiva que vai, de fato, nos qualificar como bons discípulos de Jesus. Então, irmãos, nós terminamos o nosso estudo nessa noite. Eu espero que você tenha entendido, nesse breve momento de reflexão, que os dons espirituais, eles são melhores desenvolvidos no contexto da igreja, no contexto do grupo, no contexto em que há pessoas que têm qualidades e que também têm defeitos, e que ali nós precisamos crescer uns com os outros. E a nossa oração é que Deus aplique isso em nosso coração, nos ajude a vivermos, a crescermos e a experimentarmos a maturidade de Deus, de Cristo, em nosso coração e em nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, completando em nosso coração a sua palavra. Que Deus nos abençoe.